Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do Prolímpico, nível A sem mistérios. E hoje nós iremos continuar com nossa estratégia, de dividir o nível A em três categorias, em três matérias, disciplinas. E a partir dessa divisão, nós estudarmos os problemas das provas, do nível A. O dia de hoje, nós teremos combinatória, certo? Anteriormente já vimos aritmética e já vimos geometria. E hoje nós vamos falar de problemas de combinatória. Enfatizo, essas classes de problemas, elas surgem nos níveis olímpicos do nível A ao nível 3, tá? Inclusive combinatória e aritmética vai até o nível universitário. Então, essa é uma introdução para os alunos, uma forma de eles aprenderem coisas que serão carregadas para a vida. No caso de combinatória, nós dividiremos os problemas em três classes, que são os problemas de padrões, que meio que você percebe um padrão e tenta determinar o que vai acontecer no futuro. Os de invariância, que são aqueles... é uma espécie de padrão também, que você vai observar aquela coisa e vai verificar que algo é impossível de acontecer simplesmente porque tem uma coisa que não muda e quando você observou, mudou. Se é uma coisa que é impossível de mudar e você olha que a configuração tem aquilo diferente, então essa configuração não é possível. E por último, problemas de ordenação. Os problemas de ordenação, eles são muito conectados com problemas de lógica, tá? Então você vai interpretar, no caso que nós veremos, vai ser uma coisa que você vai ter uma informaçãozinha que relaciona com outra e a partir daí você consegue determinar em que ordem as coisas acontecem. Um problema que é de ordenação e também tinha muita conexão com percepção geométrica foi apresentado na aula de percepção geométrica, na sessão de percepção geométrica da aula de geometria, beleza? Então é isso. Os problemas são desse tipo, padrões, variância e ordenação, todos relacionados com combinatória, e vamos aos problemas agora. Bom, o nosso primeiro problema, que é um problema de padrões, diz o seguinte: Beatriz faz aniversário 17 dias depois de seu colega Antônio. Neste ano, o aniversário de Antônio será domingo. Em que dia da semana será o aniversário de Beatriz? Bom, gente, qual é o padrão que nós podemos encontrar aqui, Você está falando de dias da semana, você quer saber quando é que você vai encontrar, quando é que vai ser o aniversário de Beatriz, sabe quando é o de Antônio? Qual é o padrão? Nós sabemos que uma semana tem 7 dias, certo? Então, a cada 7 dias você tem um ciclo, um ciclo de mudança de dias. Então você tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7 dias. Em seguida você começa de novo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, em cada ciclo de 7 dias, você completa todos os dias da semana, certo? E aí, para você descobrir que dia será daqui a 17 dias, ou melhor, 17 dias depois, o que é que você pode fazer? Você tem aqui, vamos ver, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, se o primeiro dia, o dia do aniversário do Antônio, foi no domingo, quando você tiver 7 dias depois, você passou um dia depois na segunda, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 dias depois, você tem domingo de novo. Mais 7 dias depois, que vão ser 14 dias, você vai ter domingo de novo, certo? Então, primeiro dia, 7 dias depois, vai ser o 8º dia, tá? Vamos lá. Então, no dia 1, é o dia do Antônio, mais 7, você vai ter o dia 8, que vai ser domingo de novo, com mais 7 dias, você vai ter o dia 15, que vai ser domingo de novo. Então, 2 dias depois, vai ser segunda, terça-feira. E a resposta é terça-feira. Ok? Qual é a importância, qual é a mensagem aqui
do problema é que os dias da semana são cíclicos. Você começa num dia, 7 dias depois você vai saber qual vai ser aquele dia de novo, né? E aí, a gente fez uma forma, digamos, algébrica, né, de pensar nisso, é olhando o 17, ele é um múltiplo de 7, né? Ele é 7 vezes alguma coisa, 14, mais 3, né? Então, se você quiser saber o que acontece depois de 14 dias, você voltou pro domingo, certo? Se eu tivesse perguntado, em vez de depois de 17 dias, se eu tivesse perguntado depois de 36 dias, o que é que ia acontecer? O 36 é igual a 35 mais 1. E o 35 é 5 vezes 7 mais 1, certo? Então, você vai ter feito 5 ciclos e andado mais um dia. Então, depois de um dia seria segunda, depois de 2 terças, depois de 3 quartas, 4 quintas, 5 sextas, 6 sábado, 7 domingo. Depois de 7 dias, você volta para o domingo. Então, depois de 2 vezes 7 dias, você volta para o domingo. 3 vezes 7 dias, volta para o domingo. 4 vezes 7 dias, volta para o domingo. 5 vezes 7 dias, volta para o domingo. Se tem mais um dia, foi para a segunda. Certo? Então, esse é um padrão que você pode repetir para qualquer número aqui e tentar encontrar, a partir desse número, o dia da semana. Beleza? Esse é uma ideia de resto, né? Você está escrevendo o 36, o resto da divisão de 36 por 7, que deu aqui 1, que é o chamado algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides não é uma coisa que vai ser dada no ensino fundamental 1, né? Você vai aprender isso já no fundamental 2, quando estiver fazendo divisão. Mas o importante é que esse problema é um ótimo problema introdutório para esse tipo de ideia. A pessoa já vai absorvendo a ideia de resto, para quando chegar na parte matemática mesmo, ela vai pensar, isso funciona como os ciclos de dia da semana. O que está sendo feito no algoritmo de Euclides é justamente dividindo um número em ciclos. Tá? Então, quais são os ciclos? É aquilo que está aparecendo no divisor. Beleza? Então, esse é o problema, né? Você pode extrapolar ele para qualquer outro número. Inclusive, o OBMAP nível 1 tem problemas que fazem esse tipo de extrapolação. Pega 500 dias. O que é que vai acontecer daqui a 500 dias? O que é que vai acontecer daqui a 700 dias? Então, esse tipo de problema é bem comum no OBMAP, certo? O quanto antes os alunos aprenderem, mais fortes eles estarão para as competições posteriores. Então, isso encerra o problema. Vamos para o próximo problema. O nosso próximo problema é o seguinte. As figuras da sequência abaixo são formadas por triângulos pequenos. A quarta figura tem 16 triângulos. Mantendo esse padrão, quantos triângulos pequenos tem a quinta figura? Esse problema ele já nos diz sobre qual é o tema dele, né? É um problema sobre padrão. E qual é o padrão que está surgindo aqui? Vamos contar a quantidade de triângulos em cada rodada. No primeiro você tem 1, no segundo tem 1, 2, 3, 4. No terceiro você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no terceiro tem 16, que é o que ele fala, né? Que tem 16 triângulos pequenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Uma coisa que você pode notar, vou colocar um aqui mais para cima, é que o primeiro tem 1 vezes 1. O segundo tem 2 vezes 2. O terceiro tem 3 vezes 3. O quarto tem 4 vezes 4. Pelo padrão, o quinto vai ter 5 vezes 5. E aí você sabe a resposta. Bom, essa é uma análise que não é tão intuitiva se você estiver no nível 1. Não é uma coisa que você, no nível 1, no nível A, né? Vai bater o olho e já saber qual é a resposta.
tem grandes chances de, em níveis mais avançados, as crianças, os adolescentes, né, perceberem esse padrão. Mas não é um padrão tão claro para quem está no começo da vida de matemática, né, dos estudos de matemática. Isso, para o professor que estiver dando aula, ele já vai ter a condição de notar, né? Já percebi o padrão, já sei qual vai ser a resposta. E é um facilitador. Mas, pensando de modo mais ingênuo, sem tanta sofisticação, o que é que está acontecendo? Daqui para cá, do 1 para o 2, né? Do primeiro para o segundo, na verdade, nós repetimos o triângulozinho de baixo e adicionamos outros. Embaixo do triângulo, você tem um triângulo aqui, você vai colocar um quadrado e vai ter um triângulo aqui. Certo? Quando você tiver pegar o terceiro, né, que vai ser o segundo e alguma coisa embaixo, você está colocando 2 quadrados agora e um triângulo. No terceiro, você vai colocar 3 quadrados e um triângulo. No quarto, naturalmente, você vai colocar 4 quadrados, do 4 para o 5, né? Você vai colocar 4 quadrados e um triângulo. Então, nessa adição que está a parte de percepção de padrão. 4 quadrados são 8 triângulos. Cada quadradinho tem 2 triângulos. O quadrado que eu estou falando, né, caso alguém não tenha absorvido diretamente, é um quadradinho desse tipo. Então, nós temos 4 quadrados, que dá 2 triângulos, mais um triângulo. Então, o que foi adicionado aqui foram, né, 9 triângulos. Do 25, quando somar 9, perdão, do 16, quando somar 9, vai ser 25. Certo? Bom, aqui nós encontramos alguns padrões, né? Encontramos o padrão na quantidade, que era o primeiro 1 vezes 1, o segundo era 2 vezes 2, o terceiro 3 vezes 3, o quarto é 4 vezes 4, o quinto deu 25, que é 5 vezes 5. Já sabemos o sexto, que vai ser 6 vezes 6, sabemos o sétimo, que vai ser 7 vezes 7. Esse é um padrão que pode ser enxergado. Outro padrão que acontece, que foi o que a gente viu aqui, né, é que se você vai da rodada, aqui você está na rodada 4. Vamos dizer aqui, você está na rodada 4. Da rodada 4 para 5, você somou 4 vezes 2 mais 1. Da rodada 3 para 4, você somou 3 vezes 2 mais 1. Foram esses 3 quadrados mais um triângulo. Da rodada 2 para 3 foi 2 vezes 2 quadrados mais um triângulo. Então, outro padrão possível que poderia ter sido notado é o de sempre somar 2 vezes a rodada em que está mais 1. Então, no sexto, você vai sair do 25 e vai somar 2 vezes 5 mais 1, que é igual a 25 mais 10 mais 1, que é 36. Certo? Esse é um padrão mais fácil de ser notado quando se tem menos conhecimento, né? Aqui, quando a gente está fazendo essa contagem de triângulos, você pode notar que está sempre dando um quadrado. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. O quinto vai ser 5 ao quadrado, o sexto vai ser 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6. O sétimo vai ser 49, o oitavo vai ser 64. Já sabemos várias respostas. Só que isso daí é um padrão um pouco mais sofisticado, né? Como já foi dito. É um padrão sofisticado que depende de um conhecimento prévio. Sem conhecimento, poderia ser interpretado dessa forma e encontrar um padrão mais simples que resolve a pergunta. Perceba que ele não foi tão longe, né? Foi do 4 para o 5, não foi para o 2025, por exemplo. Esse problema em particular, esse problema 10 da prova de 2018, já caiu em uma prova da UBMEP, muito parecido, que era com palitos de fósforo, para determinar quantos palitos você estava usando, coisa desse tipo. E uma mensagem importante, né? Um aprendizado importante que esse problema traz, um meta-aprendizado, né? Porque não é sobre resolver problemas, mas sobre mineração de problemas, é que
investigar as provas anteriores do nível 1 é uma ótima forma de treinar, ou pelo menos de preparar um treinamento. Porque, como você pode ver, esse problema aqui caiu no nível 1 do Map. Então, nada impede que outros problemas do nível 1 possam ser, digamos, reciclados, né, ou transformados, simplificados e trazidos para o nível A. Ok? Então, para um treinamento, olhar problemas do nível 1 é importante. Sobre o padrão, encontrar um padrão e, a partir desse padrão, prever o que é que vai acontecer no futuro. Ok? Bom, espero que esteja claro esse problema e vamos passar para o próximo. O nosso próximo problema é o seguinte. Um quadrado de lado 1 cm roda em torno de um quadrado de lado 2 cm, como na figura. Partindo da posição inicial e completando um giro cada vez que um de seus lados fica apoiado em um lado do quadrado maior. Qual das figuras a seguir representa a posição dos quadrados após o 20º giro? Bom, não temos alternativas, então qual figura representa a posição dos dois quadrados após o 20º giro? Vamos nos interpretar, né? O que é um giro completo? Você tem que sair, o seu quadradinho tem que sair de uma posição que encontra um lado, fixar o vértice no que tiver mais à direita, né? mais à direita no sentido do relógio, né? No sentido horário. Então aqui, na verdade, ele não vai estar mais à direita necessariamente, vai estar mais abaixo, tá? Mas é o que tiver mais adiantado no sentido do relógio, que é o sentido horário. E aí, gira. Quando você girar, você tem que encontrar, o outro lado tem que encontrar o lado do quadrado maior. Por exemplo, se você for girar aqui, segundo giro, você vai fixar o vértice e esse lado tem que encontrar o lado do quadrado maior. Então, quando você chega aqui, você não deu um giro completo ainda, mas agora você encostou, deu um giro completo, tá? Então, isso é que significa um giro. Bom, e aí, sempre que você vai fixando um vértice, né? Você vai fazer um giro, você vai fixar um vértice e andar no sentido do relógio, no sentido horário. Ok. Eu precisei de 2 passos para sair de um lado do quadrado maior. Meu quadradinho saiu de um lado do quadrado maior e em 2 passos ele chega no próximo lado do quadradinho maior. Certo? E aí a pergunta para vocês. Uma pergunta para a gente ir absorvendo o problema. Quantos passos eu preciso para sair desse lado e chegar nesse? Supondo que o meu vértice está no canto mais... O vértice mais atrasado, ele está no vértice do quadrado, né? O vértice mais atrasado do quadrado pequeno está encontrando o vértice do quadrado grande. Então, eu vou precisar de 2 passos para sair desse lado, dessa posição, e chegar aqui embaixo. Vou representar isso por uma figura. Então, a figura é a seguinte. Se eu quiser sair daqui para chegar aqui, eu preciso de 2 passos. Ok? E agora, se eu quiser sair dessa posição e chegar aqui, eu preciso de 2 passos. E por último, se eu quiser sair dessa posição para chegar nessa posição, eu preciso de 2 passos. Agora, note que esse movimento que você fez, você tem uma quantidade de passos que te levou para a sua posição inicial. E aí é o seguinte, ó, em 2 passos você veio daqui para cá, em mais 2 passos você veio para baixo, em mais 2 passos para cá, e mais 2 passos para cá. Então, em 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, em 8 passos, você volta para a sua posição inicial.
E é aqui que a gente encontra o padrão. O padrão está no giro de você, em 8 passos, conseguir voltar para a posição inicial. Isso parece bastante com problemas de datas, né, de semanas. Que em 7 passos você volta para a posição inicial, aqui, que é o dia da semana. Aqui em 8 passos você volta para a posição inicial, certo? É a mesma ideia, é o mesmo tipo de padrão. É um padrão de giro. Esse tipo de questão vai aparecer muito na OBMAP também, na primeira fase, principalmente nível 1, cai na segunda fase também, inclusive. E aí, o que é que está acontecendo, né? Vamos verificar aqui. A pergunta do problema é o que vai acontecer depois de 20 giros. Você sabe que, sem se mover, você vai estar nessa posição. Com 8 passos, então 0 passos, você está nessa posição. Se você der 8 giros, um passo é um giro, tá, gente? Vou trocar aqui por giro. Com 0 giros, você está nessa posição. Se você der 8 giros, você volta para a mesma posição. Se você der mais 8, que vai ficar com 16 giros, volta para a mesma posição. E aí, se você der mais 8 giros, você vai para 24. Então, com 24 giros, você volta para a mesma posição. 24 passou, né? A gente só quer 20. Então, vamos sair da posição com 16 giros, que é essa, que é a posição inicial. Com mais 2 giros, você vai chegar nessa posição aqui. Então, em 18 giros, você vai estar nessa posição. E com mais 2 giros, você vai estar nessa posição daqui. Ou seja, a figura que descreve os 20 giros... Vou apagar isso aqui, vou escrever os 20 giros. Vai ser a figura com o quadradinho embaixo no canto direito. Ok? Então essa aqui é a figura que descreve depois de 20 giros. Perceba que você conseguiria fazer isso com qualquer outro número, né? É só você contar de 8 em 8. Se eu te perguntasse, e se fosse em 8.001 giros? Vou diminuir essa imagem para que nós possamos pensar no problema um pouco mais geral. Se eu te perguntasse o que aconteceria em 8.000 giros. 8.000 é 8 vezes 1.000. Certo? Então, você repetiria 8 passos 1.000 vezes. Daí você estaria na posição inicial. Se eu perguntasse, em vez de 8.000, 16.003. Vamos lá. 16.003. Você sabe que 16.000 é 8 vezes 2.000. E 3 é mais 3, né? Então, você daria 8 giros 2.000 vezes. Então, você voltaria para a primeira posição 2.000 vezes e daria mais 3 giros. Seria um giro para aqui, um giro para aqui e um giro para cá. Então, a posição seria... Vou colocar em vermelho a posição final. Seria essa aqui. Certo? É só você ver quantas vezes você tem 8 e pegar o que sobra. Certo? Esse também é um problema de resto, né? Problemas desse tipo são problemas que envolvem resto. Se a pessoa não tem hábito a trabalhar com resto, aí o problema vai ser um pouquinho mais convidativo, né? Olhando apenas os passos iniciais. Se a pessoa entender de resto, como é no caso dos níveis avançados, aí você vai poder fazer um problema com mais passos, né? Coisas mais complicadas. Moral da história é, encontre um padrão, veja qual é o ciclo de repetição do seu padrão. A partir desse ciclo de repetição, você pode encontrar os excessos, né? O que passa do ciclo, e determinar a posição a partir daqueles excessos. Beleza? Espero que seja claro.
Vamos passar para o próximo problema. Bom, agora nós entraremos em outro tópico, que é o tópico da invariância. Invariância é basicamente você encontrar um padrão, uma coisa que fica fixa, e mostrar que certas coisas não podem acontecer porque negariam essa fixação, certo? Você fixou uma coisa, você descobre que uma coisa não pode mudar. Aí o seu resultado está dizendo que alguma coisa mudou. Então você vai ter uma situação impossível. Se é impossível, então aquele resultado não era possível de ser chegado. Você não conseguia chegar naquele resultado, ok? É um pouco essa ideia de investigação também, né? Você nota que aquela coisa que devia estar ali para sempre saiu. Então, ou não era para sempre ou não era para ter saído. E vamos exemplificar isso com um problema bem interessante que parece um jogo também. É o seguinte: um jogo consiste de 9 botões luminosos de cor verde ou vermelha, dispostos da seguinte forma. Então, você tem vários botões de 1 a 9 nessa configuração de um quadradinho, um teclado de celular, uma coisa assim. Ok. A regra do jogo é a seguinte, ó. Apertando o botão do centro, que é o 5, você vai trocar de cor os 8 vizinhos. Então, se eu apertar o 5, então todos esses mudam de cor. Menos o 5. O 5 fica do mesmo jeito. E se você apertar qualquer outro botão, que não seja o centro, vai trocar de cor o botão apertado de seus vizinhos, do lado em diagonal. Então vamos ver aqui exemplos, né? Se eu apertar o 1, vai mudar de cor o 1, o vizinho dele dos lados, 2 e o 4, e o vizinho da diagonal, que é o 5. Se eu apertar o 6, vai mudar de cor o 6, os vizinhos dos lados, que são o 3, o 9 e o 5, e os vizinhos da diagonal, que é o 2 e o 8. Certo? Essas são as regras. Inicialmente, os botões estão verdes. É possível, apertando sucessivamente alguns botões, torná-los vermelhos. Então, basicamente, a gente quer sair dessa configuração toda verde para essa configuração toda vermelha. Esse tipo de problema, você tem que refletir bastante, tentar encontrar um padrão e variância. Vamos brincar um pouquinho com esse jogo e pensar o que é que pode acontecer. Então começou tudo verde. Vamos apertar um botão arbitrário aqui, vou apertar o 4. Então se eu apertar o 4, tem que mudar de cor todo mundo aqui, e aí vai ficar todo mundo vermelho. Vou pegar o vermelho vivo. Então mudou de cor, todo mundo ficou dessa forma. Agora eu quero mudar de cor todo mundo que eu puder. Vou apertar no 9, vamos ver o que acontece. Se eu apertei no 9, tem que mudar o 9 e o 6. Bom, deixa eu dizer que tem que mudar, né? O 6 e o 9 vão ficar vermelho. Vou botar um aviso aqui. 6 e o 9 vermelhos. E o 5 e o 8 tem que ficar verdes. Então 5 e 8 verdes. Então aqui verde. Aqui vermelho e vermelho. O que a gente pode fazer agora? Talvez mudar Vou mudar o 6. Ver o que acontece. Então, vai ficar vermelho esse e esse. E os outros ficam verdes. Então, vou apagar e colocar os verdes logo. Então, fica verde, verde, verde. E esses daqui vão ficar vermelhos. Vermelho, vermelho, vermelho. Bom, tá difícil de reduzir, né? Mas o ponto é, será que dá para reduzir para 0 mesmo, para ficar todo mundo vermelho? Ou subir para 9, né, que é a quantidade de vermelho aqui?
Bom, parece não ser tão simples fazer isso jogando, né? Você ir jogando até encontrar o resultado da pergunta. Nesse caso, o que é que a gente pode fazer? Nesse momento aqui, depois de alguns passos, nós estamos com 3 verdes e 6 vermelhos. Certo? Se eu apertar o 7, vou mudar esses 4 para verde. Então vai ficar aqui verde, verde, verde. Nós ficamos com 7 verdes e 2 vermelhos. Vou apertar o 5. Então o 5 fica fixo. Esses todos viram vermelhos. Verde e verde. Então vai ficar vermelho, 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 vermelho e os 2 verdes. Verde, verde. Nós temos... Errei alguma coisa, não foi? Deixa eu voltar. Pronto. Ai, cadê? Deixa eu voltar aqui. Voltar à configuração anterior. Tem 2. Eu errei alguma coisa na mudança? Vamos corrigir. Eu quero apertar o 5. Se eu apertar o 5, vai ficar verde aqui. E os outros são vermelhos. Então, deixa eu trocar isso aqui por vermelho. Vermelho, 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 vermelho. Faltou de baixo também, né? Foi isso que aconteceu da outra vez. Vermelho. E os 2 de cima são verdes. Verde e verde. Então, normalmente ficou 3 e 6. No começo a gente tinha 9 e 0. Primeiro de todos, né? 9 e 0. Tem algum padrão aqui? Tem alguma coisa que não está mudando? Tem, tá? Se você já vê esse tipo de problema, você certamente já notou qual é a invariância. Mas se você não viu, não é tão claro, né? Porque os números são meio estranhos. 933, 9373, 0626, 0626. E aí o padrão não é tão explícito. Mas existe um padrão. E esse padrão está na paridade da quantidade de casinhas. Porque perceba, ó, que a quantidade de casinhas verde é ímpar, 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 ímpar. A quantidade de casinhas vermelhas, par, 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 par. Certo? Bom, e por que isso acontece? Quando você aperta um botão, você começou com 9 verdes. Vamos para essa explicação, tá? Dessa paridade. Voltar aqui para os verdes. Começamos com 9 verdes. O que acontece se a gente apertar no 1? Se apertar no 1, você vai mudar a cor de 4 casinhas. Certo? Então, você vai mudar uma quantidade par de casinhas. Então, você mudou a quantidade par de casinhas. Se você apertar no 2, você muda também a quantidade par de casinhas. Se você apertar no 6, uma quantidade par, no 9, uma quantidade par. No 5, também uma quantidade par, que multiplica, que mexe com todo mundo ao redor. Certo? Então, você sempre está alterando uma quantidade par de casas. A quantidade de casas verdes é inicialmente 9, né? Se você sair mudando de par em par, o que vai acontecer é que você sempre vai continuar com a quantidade ímpar. Porque se você pegar um ímpar e tirar um par, você continua ímpar, certo? Então, não importa quantas vezes você faça isso, você nunca vai mudar a paridade da quantidade de casinhas
coloridas dessa forma. Então é impossível sair de 9, que é ímpar, mudar uma quantidade par de casinhas e chegar no 0, que é par, certo? Então, esse é a invariância, é a paridade da quantidade de cada cor. Beleza? Pronto. Então, a resposta é simplesmente um categórico não. Beleza? Bom, gente, espero que esteja clara a ideia de invariância e vamos para o próximo exercício. O próximo problema, que é outro problema de invariância, diz o seguinte: escrevemos abaixo os números naturais de 1 a 10. Antes de cada um deles, coloque o sinal de mais ou menos, de forma que a soma de todos seja 0. É possível fazer isso? A pergunta é essa, tá? Isso é possível? Vamos lá, vamos fazer testes novamente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver se tá ótimo. Agora vamos lá, vamos colocar aqui vou colocar um menos, mais. Então, menos 1, menos 2, menos 3, com mais 3, 0. Tá? Então, até que eu consegui zerar. Vamos colocar menos 4, mais 5, menos 6, mais 7. Então, vai ficar 5 mais 7, 12, menos 6, 6, menos 4, 2. Então, eu vou colocar mais 8, 10, menos 10, aí sobrou 9. Então, não deu, né? Primeira tentativa não deu. Vamos mudar aqui uns sinais e ver o que acontece. O que é que acontece? Bom, o 9 sobrou, né? Vamos ver quanto está dando isso aqui. O que é que está dando de par, o que está dando de ímpar. Opa, o que é que está dando de positivo e de negativo. Menos 1, menos 2, vai ficar menos 3. Com 3, 0. Menos 3 com 3, 0. 0 com menos 4 dá menos 4. Menos 4 com 5 dá 5. 5 menos 6 dá menos 1. Mais 7 dá 6. Mais 8, 14. Mais 9, 23. Menos 10, 13. Eu vou tentar tirar um pouquinho aqui. Eu vou tirar o 9. Vou botar o 9 negativo. Porque aí já baixa, né? Vou pegar o 9. Vou botar o 9 negativo. Para reduzir esse valor, que estava 13. Vamos fazer experimentos aqui. Vamos lá. Novamente, menos 3. Aí até aqui está menos 4. 5 menos 6 vai dar... Vou colocar 5, mais 5. 7 menos 6 dá 1. Mais 8, menos 9, menos 10. 8 mais 1, 9. Menos 9, 0. Então, esse daqui morre. E aí ficou muito, né? Ficou menos 10 com menos 4. Então, tá ficando alto de novo. Vocês podem perceber que está difícil, né, de descobrir essa estratégia para deixar igual. Normalmente, quando você tem um problema de invariância que pergunta se alguma coisa é possível, é porque ela não é possível. Porque se fosse possível, o usual seria dizer, mostre como fazer tal coisa, em vez de perguntar se a coisa é possível ou não. E aí, vamos focar em tentar descobrir por que não é possível. Tá? E por que não seria possível? O que é que tem aqui? A gente já viu um problema sobre invariância que a ideia era que você não conseguia calcular aquela expressão, né, ou obter alguma coisa, por causa da paridade. Aqui a gente pode tentar encontrar algo do mesmo tipo. Primeiro eu vou contar qual a quantidade de números pares e números ímpares que tem aqui. Você tem o 1, 3, 5, 7, 9 ímpares, né? Então são 5 ímpares.
2, 3, 4, 5 pares também. Então, a quantidade de ímpares e pares talvez não nos dê informação diretamente. Mas o que é que a gente quer? Vamos refletir pensando no que nós queremos. Nós queremos que a soma seja zero. Então, para a soma ser zero, a soma com subtração ser zero, quando você somar todos os caras que estão com sinais positivos e subtrair todos os que estão com sinais negativos, você vai querer que isso dê zero. Mas para isso acontecer, essas somas têm que ser iguais. E aí, para você obter somas iguais, o que você tem que encontrar, descobrir, é uma forma de dividir esse conjunto de 1 até 10 em duas partes, de modo que quando você somar tudo aqui e subtrair tudo daqui, ou seja, você pega a soma daqui e subtrai a soma do outro, isso seja zero. Ou seja, você quer duas partes iguais. Você quer dividir tudo isso que está aqui em duas partes iguais. E como é que você vai dividir isso em duas partes iguais? Vamos perguntar aqui, qual é a soma, né, de cada parte? Para saber a soma em duas partes iguais, é só você saber o valor do todo e dividir por 2. Vamos pegar o valor do todo. Vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Ok. 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 vai ficar 3 mais 4 é 7, mais 5 mais 6, 11, 7 mais 8, 15, 9 mais 10, 19. 3 mais 7, 10, 11 mais 15, 26, mais 19. 10 mais 26 dá 36, 36 mais 19 dá 55. Então, toda essa conta foi só para dizer que isso aqui dá 55. Daqui a pouco eu explico um jeito rápido de fazer essa conta para vocês. Isso aqui, essa soma dá 55. Agora, o que a gente precisa fazer é dividir esses números em dois conjuntos que têm o mesmo valor. Então, qual vai ser o valor da soma em cada conjunto? Vai ter que ser 55 dividido por 2. Mas 55 é ímpar, né? Se eu dividir 55 por 2, isso vai dar o quê? 27 e vai sobrar 1. Então, não importa como você divida, você não vai conseguir dividir em duas partes iguais, esses números inteiros, tá? Porque vai sobrar 1, porque o resultado é ímpar. Não dá para dividir um ímpar em duas partes iguais. Então, não é possível. Certo? Quero dividir isso aqui em sinais positivos e negativos, para que a soma se anule. Então, tem que ser em duas partes iguais. Mas cada parte teria que ser 55 dividido por 2, que é 27,5. Você não pode somar números inteiros e dar um número quebrado, né? Um número fracionário. Beleza? Então, a resposta aqui é um categórico não. Não é possível. Ok. E vamos tentar escrever isso direitinho, né? Porque foi só as mãos balançando aqui sem explicar, sem escrever formalmente. Vou escrever tudo que eu expliquei para vocês agora. Isso aqui não é possível. Vou escrever em azul. Olha, para que a soma se anule, temos que dividir os números em dois conjuntos nos quais as somas são iguais. Como a soma total é 55, cada
conjunto deve somar 55 sobre 2, que é 27,5. Mas isso não é possível, pois os números são inteiros. Ok? Então essa é a questão. Como a soma tem que dar um número quebrado e cada número é inteiro, não é possível fazer essa divisão. Esse tipo de problema não vai ser um problema tão comum no nível A, tá? Mas a ideia dele é importante para você começar a observar a paridade. O conceito de paridade, formalmente, ele requer você entender divisibilidade e divisão. Mas você consegue ensinar para as pessoas o que é um número par e o que é um número ímpar, mais ou menos a partir de, sei lá, tem um jogo de par ou ímpar, né? É uma forma de você se familiarizar com o número ser par ou ímpar. E a partir daí é possível ensinar esse tipo de ideia. Esse problema ele é sofisticado, ele não é uma coisa recomendável para o nível A necessariamente, né? O nível 1 já começa a ser mais acessível, mas para o nível A ele não é simples o suficiente. Então, são ideias para que você consiga puxar mais o aprendizado do aluno, tá? Não é um problema que vai cair na prova do nível A. Mas a ideia é importante. O aprendizado da ideia é importante. Beleza? Bom, então sobre esse problema é isso. Vamos para o próximo problema. A próxima classe de problemas são os problemas de ordenação e lógica. Esses problemas, eles são aquele tipo de problema que também parece um jogo, tá? Parece um joguinho de lógica. Inclusive, antigamente, naqueles almanacs, naquelas revistas de jogos, né? Vinham problemas muito parecidos com esse. Esse problema é o seguinte. Na Rua das Cores, há uma casa azul, uma vermelha, uma amarela, uma rosa e uma verde. Essas casas são numeradas de 1 a 5 conforme a figura. Temos aqui as casinhas 1, 2, 3, 4 e 5. E tem essas informações. As casas vermelha e verde são vizinhas. As casas amarela e azul também são vizinhas. A casa rosa é vizinha das casas verde e azul. A casa amarela não é a de número 5. De que cor é a casa número 4? Vamos lá. O que é que a gente pode fazer? Bom, antes de mais nada, esse problema também é da prova de 2018, tá? Ele é o problema 20, então já é esperado que não seja dos problemas mais fáceis da prova. O que não quer dizer que é um problema super complicado, tá? Só quer dizer que os mais fáceis foram deixados para o começo. E aí, a gente tem que interpretar essas informações para obter uma descoberta, para descobrir onde é que está cada casinha, ou essencialmente o que nós queremos mesmo é a casinha 4, tá? E o que a gente pode fazer para descobrir? Nós sabemos que a casa vermelha e a verde são vizinhas. Ok, então vermelho e verde são vizinhas. A amarela e a azul são vizinhas, certo? Ainda não diz muita coisa, né? Agora, a casa rosa é vizinha das casas verde e azul. Essa informação, ela já está boa, porque ela está te dizendo que a casa rosa tem 2 vizinhos, um verde e um azul. Então já proíbe a casa rosa de ser a 1. Porque, na 1, você tem um vizinho só. A 5 também, só tem um vizinho. Então, não pode ser nem a 5 nem a 1 para ser a casa rosa, tá? Sobraram 3 possibilidades para a casa rosa, que é a 2, a 3 e a 4. Vamos tentar descobrir o que acontece se a casa rosa for a 2. Vamos supor, deixa eu ver se tem uma caneta rosa aqui. Vamos supor que a rosa é a 2. E ver o que acontece, tá? Aquele método do absurdo. Você propõe, se der certo, bem, se der errado, você já elimina a possibilidade.
Então, ou a casa... Bom, a casa rosa tem dois vizinhos, que são a verde e a azul. Então, vamos testar o que acontece se a verde for daqui e a azul for aqui. Se a verde estiver aqui, você sabe que vermelho e verde são vizinhos. Então, teria que ter uma vizinha para verde, que é vermelha. Mas a verde só tem um vizinho, então já opção eliminada, tá? E qual foi o que a gente estava considerando inicialmente? É que aqui estava rosa e a primeira é verde e a segunda é azul. Vamos testar o contrário agora, que aqui seja azul e aqui seja verde. Bom, a casa azul e a amarela, a azul e a amarela são vizinhas, então teria que ter uma casa amarela para ser vizinha da azul. E a azul, se for a 1, não pode, vai ter dois vizinhos, né? Então isso já proíbe a 1 de ser a azul. E aí a gente começou tudo isso com a rosa sendo a número 2, né? Então a rosa não pode ser a número 2. Vamos ver o que acontece se nós colocarmos a rosa no número 4. Aí tem duas opções. Ou essa aqui é verde. Se for verde, você precisaria de uma vermelha vizinha. Então não pode ser verde. E se for a outra opção, é que a verde fique aqui e aqui seja azul. Mas aí você precisaria de uma amarela vizinha. Então a rosa não pode ser a 4. A 5 não pode ser azul, né? E aí a rosa não pode ser a 4. Só sobrou uma opção para a rosa. Ela só tinha 1, 2, 3 e 4. Só podia ser 2, 3 ou 4. Não pode ser 2, nem pode ser 4, não tem que ser 3. Esse é o primeiro problema. Perceba que é aqui que está a lógica, tá? Você está vendo os casos, as possibilidades e está vendo que tem coisas que são proibidas. Essas coisas foram proibidas, então o que sobra é o que não está proibido. Ok. Agora, você tem duas opções, né? Novamente. Que é a azul ser a 4 e a verde ser a 3, que são os vizinhos da rosa. Ou o contrário. Se a azul for a 4, bom, se a verde for a 2, por exemplo, né? Aí você vai ter obrigatoriamente que a vermelha tem que ser vizinha da verde. Então essa aqui tem que ser a vermelha. E aí, o que sobra é a amarela, e a amarela é vizinha da azul, então a 5 teria que ser a amarela. Mas a amarela não, a 5 não é amarela, né? A amarela não é 5. Então essa possibilidade está proibida. Então o que resta é trocar a posição aqui. Então vamos supor que a verde é a 4 e a azul é a 2. Nesse caso, a amarela ficaria sendo a 1 e a verde, que é a vizinha da vermelha, seria a 5. Essa configuração é possível e ela obedece tudo que foi dito. Vamos ver. A vermelha e a verde são vizinhas. Então, tá aqui, né? Checado. Vermelho e verde são vizinhas. Próxima coisa. Amarela e azul são vizinhas. Amarela e azul são vizinhas. Então, tá checado. Próxima coisa. A rosa é vizinha da casa verde e da casa azul. Rosa, vizinha da verde. Rosa, vizinha da azul. Checado. E a amarela não é a 5. Que a amarela é a 1, então não é a 5. Checado. Bom, descobrimos a posição relativa das casas. Certo? E agora, com isso nós sabemos a resposta, né? Quem é a casa número 4? A casa número 4 é a casa verde. Ok? Então, com as informações aqui, nós conseguimos ordenar as casas, tá? Outra forma de pensar nesse problema, sem ir testando as casas, seria a seguinte. A vermelha e a verde são vizinhas. Então, a gente pode colocar vermelha e verde vizinhas. A rosa... Bom, amarela e azul são vizinhas. Então, vou colocar aqui
amarela, vizinha da azul. A rosa é vizinha da verde e da azul. Então, a rosa é vizinha da verde, eu vou colocar aqui. E a vizinha da azul, que está aqui. E a azul é vizinha da amarela, então eu poderia colocar aqui. Então, isso daqui é uma forma de você poder configurar tudo, obedecendo as regras. Nesse caso, você está com a 5 sendo amarela, né? A quinta é amarela. Então, o que a gente poderia fazer é inverter essa coloração. Então, começa com a amarela, vai para azul, rosa, verde, vermelho. Ok. Então, tirou a amarela da quinta casa e obedeceu as regras, né? Que eram vermelho e verde vizinhas, rosa vizinha da verde e da azul, e a amarela não é a 5. Então, essa é uma forma, em vez de você fazer os testes, né, você vai simplesmente construindo o que ele está falando, certo? E aí, quando não dá numa direção, você testa na direção oposta, porque você poderia ter construído de um lado para o outro. E com isso você encontra uma ordenação correta para as casas. E a resposta foi a mesma, né? Amarela é a 1, azul é a 2, rosa 3, verde 4, vermelha 5. E a resposta vai ser a verde é a quarta. Ok? Bom, espero que esteja claro e vamos passar para a próxima etapa. Vamos ver agora mais um problema de lógica. Esse problema também é da prova de 2018 e ele diz o seguinte: Ana, Érica, Irene, Karina e Olga moram no mesmo edifício. 2 delas moram no primeiro andar e as outras 3 moram no segundo andar. Olga não mora no mesmo andar que Érica e Karina. Ana não mora no mesmo andar que Irene e Karina. Quem mora no primeiro andar? Vamos lá. São 5 pessoas, né? Ana, Érica, Irene, Karina e Olga. Então, o primeiro passo de simplificação que nós podemos dar é simplificar os nomes das pessoas para que fique fácil de escrever. Então, eu vou chamar Ana de A, Érica de E, Karina de I, Irene de I, Karina de K e Olga de O. Aí, agora nós temos que determinar quem mora com quem, né? Nós sabemos que Olga não mora no mesmo andar que Karina. Então, você tem Érica e Karina, né? Então, você tem aqui Olga em um andar. A Érica e a Karina estão em outro. Érica e Karina. Agora, outra informação que nós temos é que Ana não mora no mesmo andar que Irene e Karina. Então, você já sabe que a Karina está aqui. E Ana não mora nesse andar. Então, a Ana tem que morar nesse. Mas, além disso, nós temos a informação de que Irene e Karina não moram no mesmo andar que Ana. Então, a Irene tem que morar no mesmo andar que Karina. Ou seja, Olga e Ana moram em andar. Érica, Karina e Irene moram em outro. Vamos lá. São 2 delas que moram no primeiro andar. Então, a parte que tem 2 tem que ser o primeiro. A parte que tem 3 tem que ser o segundo. Ou seja, quem está no primeiro andar é Olga e é Karina. Ok? Então vamos procurar... não é Karina, né? Olga e Ana. Karina é com K. Acabei de fazer uma confusão totalmente errada, né? Olga e Ana. Ana e Olga. Então a opção certa é a opção E. Certo? Bom, o que foi que a gente aprendeu nesse problema? O que é que tem de especial, né? O que é que esse problema ensina? Primeiro passo, simplificar a notação. Se nós fôssemos escrever os nomes completos, Ana, Olga, Karina, Érica, Irene, isso gastaria tempo de escrita, que é um tempo precioso na hora de fazer a prova, né? Você tem tempo limitado para fazer a prova, você não pode estar desperdiçando. Então, esse tipo de ideia poupa tempo. E o que é que tem mais de aprendizado aqui? Inicialmente, o problema falava sobre 2 andares.
Como o pedido do problema é determinar quem mora em cada andar, e você não tem a informação certa sobre os andares, nós começamos o problema sem rotular o andar. Apenas observamos quem eram as pessoas que moravam em um lugar e em outro, e depois nós obtivemos a informação do andar, dependendo da quantidade de pessoas que tinha lá. Porque nós sabíamos que no primeiro andar tinha duas, e nós sabíamos que no segundo andar tinha três. Com isso, nós poderíamos, quando nós descobrimos, né, a quantidade de pessoas que moravam juntas, nós descobrimos quem estava em qual andar, certo? Então, duas coisas que são relevantes aqui, né? Uma é simplificação de notação. A outra é deixar sem apertar muito, né? Sem deixar muito firme as colocações, as posições, para que as informações posteriores possam nos ajudar, nos guiar no caminho para encontrar a solução do problema. Bom, você percebe também que esse tipo de problema ele te dá toda a informação que você precisa para deduzir a resposta. E aqui a informação ela foi dada em camadas, né? Primeiro nós tínhamos duas pessoas morando no primeiro andar, isso é uma informação. As outras pessoas moram no segundo andar, as outras três, outra informação. Então, aqui, só nesse intervalozinho, nessas duas sentenças, nós sabemos bastante informação já. Nós sabemos que no primeiro andar tem duas pessoas. Então, se a gente descobrir que em algum andar tem duas pessoas, você já vai saber que é o primeiro, que foi o que a gente fez. No segundo andar tem três pessoas. Já descobrimos essa informação. Aí, a terceira informação. Olga não mora no mesmo andar que Karina, certo? Isso, Karina e Érica. Isso daqui já exclui duas pessoas do mesmo andar que Olga. Então, nós determinamos o andar de Olga e nós determinamos o andar de Karina e de Érica. Não determinamos exatamente qual era o andar, mas determinamos que elas moravam em andares diferentes. E depois, Ana não mora no mesmo andar que Irene e Karina. Então, separando Ana de Karina, que já estava separada de Olga, nós conseguimos juntar Olga e Ana no mesmo lugar, ok? Então, é esse tipo de cuidado que se tem que ter na hora de resolver esse tipo de problema. Identificar as informações, né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 informações. O texto parece curto, mas ele está dizendo muita coisa. Ele está dizendo 5 coisas para você descobrir o andar, ok? Bom, espero que esteja claro e vamos passar para o próximo problema. O nosso próximo problema é um problema de lógica que foi extraído da Olimpíada Canguru. Ele diz o seguinte: Serginho tem 5 brinquedos, uma bola, um conjunto de blocos, um game, um quebra-cabeça e um carrinho. Ele colocou exatamente um brinquedo em cada uma das prateleiras da estante. A bola está acima dos blocos e abaixo do carrinho. O game está em cima da bola. Em qual das prateleiras não está o quebra-cabeça? Bom, a gente quer garantir que em alguma das prateleiras não existe o quebra-cabeça. Vou aumentar aqui a figura, né? Bom, como é que a gente pode garantir isso? É só nós descobrirmos em qual prateleira já está obrigatoriamente ocupada, que não poderia ter nenhuma peça, ou que uma peça específica já esteja determinada, certo? Vamos pensar aqui. Ele tem bola, blocos, game, quebra-cabeça e carrinho. Vejamos. Ele colocou exatamente um brinquedo em cada uma das prateleiras da estante, beleza? Então não pode ter mais de um em cada prateleira. A bola está acima dos blocos. Primeira informação, vamos extrair informação aqui. A bola está acima dos blocos. Então, bola e os blocos abaixo. Bloco. Vou escrever por extenso. Bloco. Ok. E você sabe que a bola está abaixo do carrinho. Então, você tem carrinho acima da bola. O game. Isso está acima, tá? Não é exatamente
na primeira posição em cima, tá? Tanto é que ele avisa que o game está bem em cima das bolas. Então, isso quer dizer que pode haver um espaço entre elas. Tá? Nada garante que tenha, nada garante que não tenha, mas tem essa possibilidade. Então, logo acima da bola está o game. Está logo em cima da bola. Então, nós temos o game aqui. Pronto. O carrinho está acima, a bola está abaixo do game e você tem um bloco abaixo da bola. Esse pedaço aqui, pode existir alguém entre... Pode existir alguém aqui entre o game e o carrinho, ou pode não existir, e pode existir alguém entre a bola e o bloco, ou também pode não existir, certo? Agora nós temos que analisar o que é que pode acontecer dito tudo isso aqui. Só falta falar do quebra-cabeças, né? Então, o quebra-cabeças poderia estar aqui, ele poderia estar acima também e poderia estar lá abaixo. Vamos ver o que poderia acontecer. O quebra-cabeça poderia estar no 1? Poderia, né? Nós poderíamos colocar a ordem quebra-cabeça, bloco, bola, game, carrinho. Então, permitido está no 1. Vou marcar aqui como permitido. O quebra-cabeça pode estar no 2? Vamos avaliar esse caso agora. Se o bloco... Bom, se o quebra-cabeça estivesse acima do bloco, por exemplo, né, se o bloco fosse o primeiro, então o quebra-cabeça poderia estar na posição 2. Então seria bloco, quebra-cabeça, bola, game, carrinho. Então é possível sim. É só colocar ele aqui. A bola... o quebra-cabeça pode estar na posição 3? Vamos ver. Posição 3. Bom, acima da bola, você tem o game. Então, se você tivesse bloco e o quebra-cabeça não estivesse nem na primeira posição, nem na segunda, nem antes do bloco, nem depois do bloco, ele não poderia estar imediatamente em cima da bola, né? A bola teria que ser segunda e ali estaria o game. Então, a posição 3 está proibida para o quebra-cabeça. Isso já responde o problema, né? A gente já sabe que a posição 3 proíbe. Mas vamos só concluir para verificar que não existem outras possibilidades. Será que ele poderia estar na posição 4? Era só ele estar entre o game e o carrinho. Se ele estivesse nessa posição, seria bloco, bola, game, quebra-cabeça e carrinho. Então, na posição 4 pode. E o quebra-cabeça poderia estar na posição 5? Poderia, era só ele ficar acima do carrinho, né? E aí nós teríamos as posições relativas. Então, a única casa que está realmente proibida a presença do quebra-cabeça é a casa 3. E isso acontece porque o game está exatamente acima da bola. Então, essa dupla aqui proíbe a presença do quebra-cabeça, certo? Aqui, como vocês notaram, né, eu não tinha percebido de imediato que acima não significava exatamente acima, né? Acima significa estar mais acima, literalmente, concretamente, né? Logicamente. Então, esse é o tipo de atenção que é importante se ter nesse tipo de problema. Às vezes, ele dá uma informação, os blocos estão abaixo do carrinho. A bola está abaixo do carrinho, né? A bola está abaixo do carrinho. Mas abaixo não significa que é exatamente na primeira prateleira que está abaixo dele, né? Só que significa que pode estar uma prateleira abaixo, duas prateleiras abaixo, várias prateleiras abaixo. Então, tem que ter esse tipo de cuidado, de interpretar cuidadosamente os enunciados das questões. A outra coisa é que você pode ir escrevendo as coisas em posições relativas, e aqui, como nós não sabíamos a posição exata do quebra-cabeça,
nós deixamos espaços abertos, né, para as possibilidades. Com essas possibilidades, nós verificamos caso a caso quais eram as casas permitidas para o quebra-cabeça e qual é a casa proibida. Então perceba que, por mais que nós não saibamos onde está o quebra-cabeça, ele pode estar na casa 1, 2, 4 ou 5, nós podemos garantir, ter certeza que ele não pode estar na 3. Eu não sei onde ele está, mas sei que ele não está na 3, ok? Bom, esse é o nosso último problema de lógica e ordenação. E agora vamos passar para outra etapa. A última etapa dessa aula vai ser olhar alguns problemas que não têm requisito, não têm pré-requisito. Esses problemas são bem simples, eles podem ser feitos por alunos que estejam começando mesmo, basta saber coisas muito, muito básicas, né, que os alunos, geralmente nessa fase escolar, já sabem. Um exemplo desse problema, desses problemas que foram ditos, né, é o que eu vou falar agora. Esse problema aqui é de uma prova do nível A também, não é de 2018, e ele pede o seguinte: no quadro abaixo, qual é a letra que aparece mais vezes? Bom, problema bem simples, né? É só saber contar. E aí uma estratégia desse tipo de contagem é, já as alternativas já colocam as letras, então você pode usar essa estrutura aqui para simplificar sua contagem. Então tem, 1, 2, 3. Então já coloca um 3 aqui. B, tem 1, 2, 3. Sabemos que tem 3 Bs. M, 1, 2, 3. 3 também. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. E P tem 1, 2. Então a resposta certa é a D, certo? Problema muito fácil, mas o que é que ele nos ensina? Nos ensina a pensar metodicamente. Você poderia, por exemplo, o que é que um aluno pode fazer na prova, né? E que é uma coisa que pode atrapalhar a velocidade dele. É o seguinte: quero contar a quantidade de Os. 1, 2, 3. Vou apagar isso aqui tudo. Vou começar de novo, tá? Do zero. Quero contar a quantidade de O. 1, 2, 3. Contar a quantidade de B. 1, 2, 3. Contar a quantidade de M. 1, 2, 3. Bom, talvez eu podia ter esquecido a quantidade de O agora. Aí será que eu vou ter que contar de novo a quantidade de O? Então, esse metodismo, essa propriedade de ser metódico é importante, né? Você contou o O, cortou e marcou a quantidade. Contou o B, cortou contando, né? E marcou a quantidade. Isso ajuda a não ter que forçar a memória, né? Você usa uma memória externa, você escreve para que o papel lembre para você, ok? Esse exemplo, novamente, é um exemplo simples, né? Muito, até diria um exemplo fácil, mas a mensagem por trás disso é importante, né? Porque em alguns casos vai ser conveniente você fazer isso e talvez nesse caso seja muito mais difícil de lembrar das coisas. Por isso é bom pensar metodicamente, certo? E o problema seguinte diz isso aqui, né? Vamos lá. Conferir como está na tela. Os sapatos de uma loja estão todos misturados e alguns estão sem par. Os sapatos são todos de mesmo modelo e cor. Para organizar a loja, Alice deve formar pares para colocar na vitrine, com um pé direito e um pé esquerdo, os dois com o mesmo número. Quantos pares Alice pode formar? Mesma estratégia, vamos ser metódico, vamos encontrar e contar, né? Então, esse 41 e o 41 já está facilitando nossa vida. Então, contei 41 e 41, fazer a contagem. Perceba que agora as alternativas não necessariamente nos ajudam na contagem, porque ela só quer a resposta. Então, eu vou colocar aqui um contador, ok? Esse é o primeiro par. Agora, vamos lá. 38. 38 tem um pé direito aqui. Vamos procurar um pé esquerdo para o 38. Tem um pé esquerdo para o 38? Não tem, né? Então, vamos eliminar esse 38.
Agora, vamos pegar o 36 e vamos procurar um pé direito para o 36. Encontramos aqui. Então, encontramos um par, conta outro, certo? 40, pé esquerdo, tem um pé direito. Fez um par, conta. 41, pé esquerdo, vamos procurar um pé direito. Não tem um pé direito, né? Então, não conta. E esse 41 também não conta, porque pela mesma razão, né? 37, pé esquerdo. Agora vamos procurar um pé direito. Aqui temos um pé direito. Conta. 37, de novo. Contamos um pé esquerdo, não tem direito, então não conta. 35, pé esquerdo, pé direito, conta. 35, pé direito, só tem ele, não conta. 33, pé direito, só tem ele, não conta. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Encontramos a resposta, certo? Esse problema já é um problema em que... A resposta é 5, tá, gente? Esse problema é um problema em que aquela contagem pode ser um pouco mais complicada se você deixar na memória. Vamos reiniciar e vamos pensar aqui no pé, né? Ó, o 41 com 41 já foi, então um par. 36 com 36, outro par. Aí tem 37 com 37, 3 pares. Aí agora tem o 35 com esse 35, 4 pares. E agora, eu contei esse 37 já? Ou contei o 37? Vamos contar esse 37. E 37 com 37 tem par. Então, bom, 4, 5. Bom, esse par com esse par, não pode, né? Porque esse par já é desse. Perdi as contas. Então, perdi as contas quase de propósito, né? Porque eu perdi as contas de verdade mesmo, mas o ponto é que a mensagem relevante, né? É que se você for contar sem um método, né? Sem uma marcação, isso pode te atrapalhar na contagem. Você simplesmente pode esquecer. A memória é finita, né? Há quem diga que a gente tem uma quantidade de informação que dá para ser carregada ao mesmo tempo. Mas, independente disso ser concreto ou não, vocês podem ver que para resolver problemas da UBMAP é bom ser metódico, né? Em vez de deixar as coisas na memória, fluindo, pensa concretamente, pensa metodicamente, usa estrutura, porque tudo isso vai ajudar na velocidade, principalmente. Talvez o aluno consiga resolver esse problema, mesmo independente de ele ter memória boa ou não, né? Vai que ele tem memória boa, ele consegue resolver o problema e avança. Mas aí ele pode perder tempo, né? Em vez de ele gastar o tempo dele tentando lembrar das coisas, ele vai simplesmente registrando, ok? Bom, esses são os problemas sem pré-requisito que eu queria apresentar para vocês. São problemas bem simples e são problemas que são motivadores para os alunos também, porque qualquer aluno que estiver estudando que deseje fazer uma prova desse tipo, né? Se você propõe um problema desse tipo, ele vai entender relativamente rápido e vai se sentir bem. Se sentindo bem, ele vai gostar da coisa e vai treinar mais. Então, vai ser um ganho por causa de um ganho. Então, é só evolução. Beleza? Com isso, a gente encerra a sessão de problemas e vamos falar aqui um pouquinho sobre estrutura de treinamento. Bom, gente, estamos chegando ao fim do nosso curso, nosso mini curso, né? Nível A sem mistérios. Como nós vimos, a UBMAP é dividida em 3 áreas, né? O nível A, pelo menos. E, por último, nós vimos combinatória. Vimos aritmética na aula 1, geometria na aula 2, combinatória na aula 3. Agora que vocês viram mais ou menos o tipo de questão que cai na UBMAP, vocês podem classificar as questões que vocês forem encontrando desse modo, e com isso você pode ir desafiando os alunos a partir dessas áreas, né? Dessas estratégias, dessas áreas. Então, quando você tem um problema em mãos de padrões, você já pode falar para o aluno, tem um problema de padrão aqui, tenta resolver. E assim ele vai aprendendo e ganhando intuição. Ele vai, no futuro, quando vê uma prova, ele vai pensar, nossa, isso aqui é uma questão de padrão, consigo fazer porque eu tenho estratégias para padrão. Ou é uma equação, ou é uma questão de régua. E aí ele vai formando um arcabouço, né, de conhecimento para aprender, para
resolver problemas olímpicos. O legal do nível A, uma coisa que é muito boa do nível A, é que o conhecimento que você precisa é o conhecimento da escola. Então, é muito direto, né? Você consegue simplesmente já entregar os problemas para os alunos. A maioria dos problemas, né? Algumas precisam de um pouquinho mais de teoria. Mas a maioria dos problemas você pode simplesmente entregar e o aluno tentar resolver como um desafio, como um jogo, né? Não necessariamente como uma atividade de ensino diretamente, vai ser uma coisa para ele aprender, mas se torna lúdico. O aluno, geralmente os alunos mais jovens, eles estão mais interessados em jogar do que em estudar concretamente, né? Então, se você consegue fazer com que ele estude jogando, vai ser muito divertido e vai ser motivador. E então é isso, gente. A OBMAP, em geral, é dividido em 4 áreas, né? Álgebra, aritmética, geometria e combinatória. O nível A é dividido nessas 3. E lembrando que o que se aprende no nível A é carregado para o nível 1, fortalece o aluno no nível 1, que é básico para o nível 2, nível 3 e assim sucessivamente. Espero que vocês tenham gostado desse curso e da versão bônus, né? Porque não estava aqui a parte de problemas sem pré-requisitos. Espero que vocês proponham os problemas para os seus alunos e que em algum momento apresente essas estruturas para eles, para que eles possam ir criando intuição. E espero vê-los em outras edições ou em outros eventos também. Muito obrigado pela atenção, obrigado por ter vindo até aqui. Um abraço para vocês.